Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar agora o segundo reinado no Brasil. Como vocês podem olhar ali, então, né, a figura do Dom Pedro II, ele assume o poder com 14 anos de idade, né, já trabalhamos o período regencial, então, até que Dom Pedro atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regência, houve muitas revoltas, né, porque o povo estava descontente, né, não tinha ninguém por eles, né, eles não tinham um presidente, eles não tinham um imperador, eles estavam, né, descontentes. Então, deram o golpe da maioridade, onde Dom Pedro, então, assumiu o poder com 14 anos, mas pela lei ele teria que ter 18, né? Fica no poder durante 49 anos. Né? Então, ele entra um adolescente, como vocês podem ver, e sai uma pessoa de idade quase, né? Então, nós vamos ver o que acontece nesse segundo reinado, tá? Eu vou explicar para vocês em duas etapas, dois momentos, esses 40 e poucos anos aí, esses 40 anos, 49 anos. Como que ele assume o poder, então? Né? Já começa com uma charge ali, com uma política interna, né? Com uma charge. Ele está segurando, né, dois grupos diferentes, né? Surgiram partidos políticos diferentes. Então, o Partido Regressista, chamado também de Partido Conservador, apoiado pelo Dom Pedro II, formado pelos grandes proprietários rurais, burocratas do serviço público, grandes comerciantes, principalmente da região norte e nordeste, funcionários do alto escalão do governo, queriam a centralização política na figura de Dom Pedro II. Contra ele, então, que exigia uma república. Por quê? Porque o Brasil era um dos únicos países da América Latina que ainda não era uma república, né? Surgiu o Partido Progressista, Progresso, né? Partido Liberal, formado então pelos profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recentes. Então, esses aqui eram contra o Dom Pedro II. E logo eles vão travar, então, uma briga pelo poder do Brasil. Revoltas, então, Dom Pedro II conseguiu conter as duas rebeliões regenciais, né, e as revoltas que ocorreram aí. A primeira, então, foi a Revolução Liberal de 1842, entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo liberais, Minas Gerais conservadores, onde os conservadores, então, vencem a revolta. E depois, então, a Revolução Praieira, né, ela aconteceu em 1848 em Pernambuco. Ela aconteceu na Rua da Praia, né, o jornal ali se localizava na Rua da Praia, que noticiou a revolta. Eles queriam o quê? Melhores condições de vida, né? Queriam entrar no poder, o voto universal, o fim do voto censitário, porque aqui só votava então quem tinha bastante terra e eram poucas pessoas. Liberdade de imprensa, abolição da escravidão, que ainda demora bastante. Queriam uma república, nacionalização do comércio, direito ao trabalho, né? Eles exigiam, então, melhorias de Dom Pedro II, porque Dom Pedro I não conseguiu melhorar o país, a regência muito menos, né? E Dom Pedro II, então, eles apostavam na figura dele como sendo um imperador bom para o Brasil. Então, a Revolução Praieira e a Revolução Liberal ali que a gente viu antes, elas não tiveram resultados negativos. Por quê? Porque Dom Pedro II, então, o que ele faz? Ele começa distribuir os gabinetes de forma mista, né, contemplando os dois partidos. Então, ele coloca no poder um pouco do Partido Liberal, um pouco do Partido Regressista, um pouco, né, de cada partido ali para assumir o poder. Então, um pouco o partido que ele apoia, um pouco o partido que ele não apoia, né, os liberais e os conservadores. Uma característica bem importante nesse segundo reinado foi a economia, né, que era chamado ciclo do café. Como vocês observam nessa imagem aqui, nós temos a bandeira do Império, né, que a partir da proclamação da República, então, vem uma bandeira nova, onde, o que ela tem aí? Né, ela tem um brasão com a coroa do rei, mas ao redor do brasão ela tem as folhas de café, né? Por quê? Porque o café foi o principal produto de exportação do segundo reinado, o café foi o que manteve a economia, foi o que melhorou um pouco a economia do país. Produzido, então, no Vale do Paraíba,
ele se expande para o oeste paulista. Então, por isso que depois vai vir a República do Café com Leite, que nós vamos trabalhar ano que vem, né? Então, São Paulo tinha muita produção de café, o clima era bom, né? Eles tinham imigrantes para trabalhar, então já não tinha mais tantos escravos, tantos negros, né? Surgiu então os imigrantes com o sistema de parceria, as pessoas vinham morar no Brasil, mas tinham que trabalhar, né? E em troca ganhavam um pouco de produção, né? E a sua estadia no país. Também foi adotado o sistema de colonato e o sistema de plantation, né? Para eles melhorar essa colheita, para eles melhorar a economia. Então, o solo também, né? O clima ajudava muito pro Brasil progredir, então, no café. Não que eles tinham só café, mas era o principal produto, era o que dava mais dinheiro na época, né? E o que fez o Brasil melhorar um pouco a economia. Foi o café que garantiu a estabilidade política, né? Começou a ser plantado no Rio de Janeiro, e depois ele veio para Minas Gerais e para São Paulo. No Vale do Paraíba, o modelo produtivo era o latifúndio, grandes propriedades, um produto só, que é a monocultura, e a escravidão. Então, eles tinham as mudas de café, eles tinham uma terra boa e eles tinham a mão de obra praticamente gratuita, né? Por isso que progrediu bastante. Café é a indústria do Brasil, né? Como a gente vê hoje, café é a riqueza do Brasil quando mostra na propaganda, né? Então, o clima era bastante favorável, o trabalho que eles tinham era, que nem eu falei para vocês, Arecém, né? Era praticamente gratuito. E o Brasil se tornou-se, então, o principal mundial da compra do produto, né? Então, aqui no primeiro gráfico, aqui à esquerda, está mostrando a exportação do café, né? Então, em épocas diferentes, né? A cada 9, 10 anos ali, a exportação subiu muito, então ela chegou no seu auge no ano de 1890, né? 61% era exportação. Do ladinho aqui também, então, está mostrando que não era só o café. Por quê? Porque quem produzia o café eram os grandes proprietários, né? Então, os pequenos proprietários ainda plantavam algodão, né? Tinham agricultura como principal produto, borracha, erva mate, cacau, né? Que também girava a economia do país. E percebam assim, então, que nós vamos ver depois também